Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água, POMPA, a sigla. E hoje eu trago para vocês uma pessoa que está trabalhando com água, é o Vitor Pereira, ele é engenheiro de recursos hídricos pela Unifei de Itajubá e é o atual diretor executivo da ASPIP, dos irrigantes. É muito interessante o trabalho que ele está fazendo. A gente tem uma aproximação com os irrigantes, os irrigantes são grandes usuários de água e são os grandes, vamos dizer assim, são um alvo das pessoas que entendem mal como é que é o uso de água para irrigação. Sem irrigação a gente não consegue ter alimento, a gente só precisa fazer uma boa gestão. Conta para a gente aí, bem-vindo, Vitor. Você tem formação em engenharia hídrica, né? E como é que essa formação influenciou a sua trajetória profissional até você chegar na diretoria aí da ASPIP? Conta pra gente também depois o que é a ASPIP, por favor. Boa tarde, professor Everton. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar podendo conversar um pouquinho com vocês, né, sobre os temas de recursos hídricos e também sobre irrigação, né. Bem, o curso de Engenharia Hídrica ele foi o primeiro do país como graduação em Engenharia Hídrica, né. Foi um curso que veio da França, que notadamente possui uma gestão de recursos hídricos bem evoluída, né. Nossa política nacional é baseada na política francesa, né. Então, nasce daí a minha experiência com recursos hídricos, e naquele momento a gente estava passando por um processo pós-racionamento de energia, né? E o setor de PCHs foi o setor que respondia de forma mais célere, né, à necessidade de incremento de energia e potência para o setor elétrico brasileiro naquele momento. PCH, para quem não É, sabe, é Pequena pequena Central. central hidrelétrica. Isso. Exatamente. E depois disso, né, tive uma experiência no setor de energia, minha primeira experiência já como profissional, e busquei um curso de energias renováveis e geração distribuída, porque naquele momento, né, já se via uma entrada maior das fontes renováveis eólicas e solares, então, para que a gente pudesse ter um espectro amplo de atendimento ali, eu fiz esse curso de energias renováveis na USP. É, Posteriormente, ali com o objetivo de, já com uma necessidade, uma certa aptidão pessoal, né, com uma visão holística de processos, eu optei por fazer um curso de gestão, de negócios, e aí fui levando minha carreira mais para o lado de gestão de pessoas, processos e projetos dentro da CPFL Renováveis na época. Muito bem, muito bem. E aí, como é que você foi parar na ASPIP? Você trabalhou com É, área de energia, né? Foi até uma situação assim, inusitada, né? Porque minha esposa é de Avaré, aqui da região do Sudoeste Paulista, né? E nós, com a ideia de ter filhos, né? Tivemos a primeira filha, a Júlia, e depois veio o Davi. E aí eu já tinha um plano um pouquinho de me mudar. Tive uma experiência aqui na região, uma pequena pecuária de recria, né? Com um parente em comum aqui. E depois disso, falei, eu pesquisei sobre irrigação para a pastagem, né? E cheguei até o Irriga Show, conheci as PIP e nesse movimento acabei falando com um cunhado meu que trabalha aqui em Campos de Holambra. Ele estava, por coincidência, atendendo os diretores da associação e nesse momento havia vaga aqui para o engenheiro hídrico para preencher a vaga de diretoria executiva. Bom momento, muito bom, muito bom. Bom que você achar a pessoa certa no momento certo, né? É raro. Muito bom. Exatamente, as coincidências do destino. Ótimo, ótimo. Conta pra gente aí o que que é a ASPIP. Muita gente não sabe. A ASPIP é a ASPIPP. Traduz para quem não sabe. Quais os desafios que a ASPIP enfrenta na gestão dos recursos hídricos, né? Para irrigação aí no Sudoeste Paulista, onde você está agora. Bem, a ASPIP é a Associação do Sudoeste Paulista de Irrigantes e Plantio na Palha, né? Então, a ASPIP ela nasceu de uma reunião de agricultores irrigantes que queriam fomentar, né, a tecnologia de irrigação na região, né? Aliada a outra prática sustentável que é o sistema de plantio direto, né? São duas técnicas consagradas que visam a sustentabilidade da agricultura no Brasil. Bem, Ah, aos desafios que a associação enfrenta, né? Acho que no ambiente, o ambiente rural do Sudeste Paulista,
sabemos que ele é marcado por uma boa disponibilidade de recursos hídricos, né? Estamos numa bacia que é bem contemplada, com uma boa disponibilidade, mas que, como com a variabilidade meteorológica, climática, né, que se apresenta, em alguns pontos teremos aqui alguns, não digo conflitos, né, mas alguma gestão um pouquinho mais justa ali para se fazer do recurso, né, e para que todos caibam dentro da gestão do Comitê de Bacias. Então, acho que esses momentos de variabilidade meteorológica, climática, é onde a gente tem hoje o nosso principal desafio a ser superado. Quais são os principais rios aí, para quem não sabe qual a área que você está? Quais são os principais rios? Qual é o comitê de bacia que vocês estão, ou comitês que vocês participam aí? Por favor. Isso. Aqui nós fazemos parte do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, né? Que tem o Rio Taquari como o seu principal rio, mas também temos o Ribeirão dos Carpatos, o Boi Branco, o Ribeirão das Posses, né? Que são rios aqui que são bem importantes aqui para a prática da agricultura irrigada. Também fazemos parte do Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranapanema Federal, né? Como um dos comitês que compõem o Comitê Federal como um todo. Ah, interessante, interessante. E pela sua experiência, você falou o tipo de plantio sustentável. Explica um pouquinho para a gente qual que é o objetivo, como é que é feito para as pessoas entenderem. O pessoal de água às vezes não sabe. Bem, o plantio direto é aquele plantio que busca manter a matéria orgânica no solo, né? Então você não deixa o solo desnudo, né? E isso traz muitos benefícios, tanto para a qualidade do solo, né? Para toda a componente biológica, química do solo. Essa cobertura, essa palhada, ela ajuda bastante nessa composição e também a poupar água no solo, né? Uma vez que se diminui a taxa de evaporação, né? Do solo. Então é uma técnica que foi difundida desde a década, desde os anos 60, 70 ali, né? É, Hoje ela veio da Holanda, né? Então a gente tem até um museu aqui na região que conta a história do plantio direto no Brasil. E é uma técnica que se consolidou no Brasil e contribui bastante com a sustentabilidade da agricultura quando bem utilizada. É verdade, é verdade. Pessoal, muita gente não sabe o que é o plantio direto. O plantio direto tem algumas vantagens em termos de sustentabilidade muito boa. Tem também armazenamento de carbono com plantio direto no próprio solo. Temos sim, existe uma fixação de matéria orgânica, né, e de gases de efeito estufa que são sequestrados, né, no processo fisiológico da planta, né, e só que para que isso se mantenha no solo, o solo ele não pode ser revolvido depois até que esses nutrientes eles sejam de fato sintetizados, né. Então, sim, contribui bastante não só com a mitigação, mas também com o sequestro de gases de efeito estufa e é um bom nicho para a agricultura que se aproveitar, né, no bom sentido da palavra e trazer também o benefício para a população como um todo, para que a gente consiga aí mitigar todo esse cenário que a gente vem vivendo, né? É interessante, sim. Teve uma discussão recente que o pessoal estava comentando, saiu um artigo do grande uso de água, né, na agricultura, por irrigação, e as pessoas não conseguem nem saber qual a diferença do plantio direto, né? Como é que você tem uma economia? Você pode contar para a gente como é que isso aí trabalha com eficiência de água na agricultura, qual é o resultado, se tem um planejamento para isso, né? E se a gente tem se isso é pensado em termos de variação climática e disponibilidade hídrica. Bem, eu acho que uma das coisas que eu trago, que a agricultura irrigada, ela traz para o produtor, né, a questão de se tornar uma linha de produção, né, onde você vai ter um melhor momento para plantar, e para colher e planejar todo o seu, a sua utilização do solo, né, de forma a que ele seja mais sustentável também. Então, a gente está falando de rotação de culturas, né, que possam fixar certos nutrientes, diminuindo a necessidade aqui de complementação, né, por meio de adubação química, né? Então, todo esse processo, a agricultura irrigada, ela vem a fortalecer quando a gente tem previsibilidade, né? Acho que quando a gente olha para a indústria, ela trabalha muito na questão da previsibilidade. A gente consegue fazer da agricultura uma indústria a céu aberto,
quando a gente tem a irrigação, né? A gente controla, a gente não consegue controlar todos os efeitos da natureza, né? Mas a gente consegue se preparar para eles, né? Então, nesse sentido, eu acho que contribui muito e tem sido um diferencial aqui, não só para a sustentabilidade, mas ambiental, financeira e técnica do produtor no Sudoeste Paulista. A gente tem no estado de São Paulo uma estrutura bem interessante de comitês de bacia, né? Como é que você vê a atuação dos comitês de bacia, principalmente esses que vocês estão mais próximos aí, junto aos agricultores que você trabalha na ASPIP, por exemplo? Porque às vezes o diálogo Bem, não é tão bom. Como é que isso funciona? Tem caminhos para melhorar isso? O que você vê nesse campo para os agricultores e para os comitês também? Bem, a relação ela já foi bem tênue ali, né? Mas hoje a gente consegue trabalhar de uma forma harmoniosa, né? A própria ASPIP a própria comunidade de Campos de Olambra foi uma das fundadoras do Comitê Alto Paranapanema, né? Aqui quando a gente tinha a cooperativa como principal indutor antes da chegada da ASPIP, né? Então, isso já marca que desde o início os produtores estão preocupados, né, com a gestão de recursos hídricos por entender que isso se tornou um insumo essencial dentro do seu dia a dia, né? Então, e a gente vê que isso foi um belo ponto de partida e que ele tem sido assimilado no Brasil como um todo. Então, depois da CIPIP vieram dezenas de outras associações de irrigantes, né, que se organizaram e viram essa necessidade. E depois de um certo tempo, há 3 anos atrás, essas associações elas se uniram e perceberam a necessidade de uma representatividade a nível nacional e de um planejamento centralizado também. Lógico, que cada região do país tem a sua realidade, né? Mas que onde a gente pode encontrar uma sinergia é bom para que a gente fortaleça, para que a gente possa passar uma mensagem ideal e para que a gente possa também conversar ali quando surgirem os problemas, né? Que problemas vão surgir e o comitê de bacia não é para que a gente brigue, mas é para que a gente equacione os problemas que surgem pontualmente ali, né? E que a gente possa fazer um planejamento adequado visando o horizonte de médio e longo prazo, né? Então, acho que é dessa forma que a gente tenta trabalhar, baseado no diálogo e no entendimento dos diferentes, sejam órgãos reguladores, usuários, né, ou então organizações da sociedade civil. Interessante. Você trabalha diretamente com os próprios agricultores, né? E você é um engenheiro hídrico, né? Logo, tem uma defasagem do jargão técnico que a gente usa para o que os agricultores usam. Como é que você consegue contornar isso? Você já está falando numa linguagem acessível, às vezes você percebe que não é entendido. Como é que você tem resolvido esse problema? É um problema de comunicação que não é simples. Isso é um fato mesmo, né? Mas assim como, né, quando os agricultores conversam dentro das tecnologias deles, né, eu também encontro uma dificuldade. Então, é uma questão de um aprendizado contínuo aqui, né, e da gente também trabalhar com conceitos que sejam de fácil assimilação, né? Então, quando a gente fala de uma Q95, na nossa mente é tudo muito direto, né? Mas para que eles assimilem isso, então a gente recorre a gráficos, né? Gente, é isso aqui, imagina um copo d'água e por aí vamos, né? É verdade, é verdade. Eu vejo. Quando a gente está conversando, você fala em Q95, ninguém nem perde tempo. Mas quando você fala para o público, não passa, não adianta. Não adianta. Os nossos. Pior é quando a gente fala aqui 710, né? Aí, Pior ainda. pior. É verdade. Explica o que é Q710, que tem um monte de gente da área que não sabe, porque o pessoal de sustentabilidade às vezes não é da área de recursos hídricos, e eles não sabem. Já que você puxou, explica pra gente. Pois é, a Q710 é uma vazão característica, né? Uma vazão que a gente trabalha dentro das mínimas históricas e ela é uma vazão com 7 dias, né? Média de 7 dias, com tempo de recorrência de 10 anos. Então, é uma vazão aqui que, quando a gente vai analisar os usos, né, todas as questões ligadas aos recursos hídricos, é uma vazão crítica, né, que a gente deve obedecer e ter os cuidados necessários ali para que a gente atenda todos os usos, incluindo a fauna e a flora, né, todo o sistema que está ali dependendo do recurso hídrico.
Muito bem. Bom professor, tá vendo? Já está Quem treinado, sabe um dia. já está treinado. Deixa eu te fazer uma pergunta. A cobrança pelo uso da água é um tema, claro, recorrente, principalmente para grandes usuários, porque quando você pensa numa residência, a cobrança pelo uso da água é desprezível. Já um grande usuário não é. Como é que você avalia as atuais políticas públicas relacionadas a essa cobrança e quais seriam as suas sugestões para torná-las mais justas e viáveis para os produtores? Acredito que não só no setor agrícola, né, mas nos diversos outros setores, esse assunto tem sido cada vez mais discutido, né, em função do que se espera arrecadar para que a gente possa, de fato, transformar a bacia dentro do planejamento que a gente estabelece, né, nos ciclos de planejamento, né, quando a gente monta o comitê de bacia e atualiza periodicamente o seu plano de recursos hídricos, né. Mas o setor agrícola ele tem uma dificuldade, né? Porque ele é muito diversificado e muito pulverizado, né? Então a gente está falando de diferentes tipos de cultura, desde da horticultura quanto das commodities, de flores e por aí vai, né? E cada especificidade dessa existe um manejo de recursos hídricos, existe uma técnica de irrigação que se adapta melhor, né? Então, quando a gente tenta, na cobrança, discutir, nas discussões sobre a metodologia de cobrança, achar uma fórmula ideal, muitas vezes a gente não vai conseguir e vai, causar, um descontentamento para alguém, né? Então, eu acho que esse é o maior impacto, né? E, assim, a gente separar o que que é uso, o que que é captação, o que é consumo de fato, né, o que volta para a bacia. Esses cálculos são muito difíceis de se fazer, né? Então a gente tem que partir do micro para o macro, né, para que a gente tenha de fato as ponderações mais justas para todos, né? Então essa é uma das grandes dificuldades. Muitas vezes o produtor, e aí entendendo o lado deles, ele fala: pô, Vitor, mas se a gente for olhar quanto está ali na soja, por exemplo, é uma pequena porcentagem da água que foi aplicada, né? Parte dessa água ela vai para o solo e passa por todo o processo, né? Dentro do ciclo hidrológico. Mas o que eu tento passar para eles, como a gente conversa nos nossos encontros, ciclo hidrológico é um pouquinho diferente de gestão de bacias, né? Água no tempo e no espaço. Então, a gente tem que entender também esse fato e responder a ele com técnicas, né, que são da hidrologia, da hidráulica, que venham a mitigar qualquer problema que surja dessa captação e do uso efetivo realizado. Eu concordo. A gente montou o Instituto Água Sustentável pensando exatamente nessa linha de trabalho, porque eu pessoalmente acho que só cobrança pelo uso da água, eu não acho que é uma solução boa. É uma ideia inicial interessante, mas seria mais interessante se tivesse uma compensação. Alguém, por exemplo, o sujeito faz uma forma que ele começou a economizar muito mais água em relação à média, ele poderia ter uma compensação para isso. Então você tem que ter algum estímulo, né? Não simplesmente ele parar de gastar, mas ele tem que ter algum estímulo para que ele faça com que o ciclo hidrológico e toda a manutenção da própria bacia onde ele está inserido funcione de uma forma melhor. Então tem que ter uma compensação para isso. Essa compensação pode ser em uma forma de alguém que tá causando problemas ser mais onerados e esse ser, digamos, premiado contrariamente. Isso aí estimularia, né? É difícil fazer por causa do cálculo do uso de água, como você mesmo falou. Mas é um caminho muito mais razoável, porque você tem um estímulo e não só uma cobrança, né? A cobrança está sempre gastando. Pode gastar menos ou mais, você está gastando. Por outra forma, você pode compensar se você armazenar muito mais água, por exemplo, né? Concordo. E quando a gente traz aí, né, a gente tem duas figuras, a cobrança e o pagamento por serviços ambientais também, né, que são elegíveis. Então, às vezes é contraproducente se a gente pensar que eu vou pagar para receber lá na frente, né? O que que eu vou causar? Eu vou causar uma necessidade de estruturação da operação financeira entre Isso. cobrança e pagamento que ela poderia ter sido evitada ali, né? Então, fechar esse balanço
E aí, voltando para o setor de energia, né, a gente tem a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que faz esse balanço entre geração e consumo, processa aquilo tudo. Você não está consumindo a geração que você compra, quando você compra diretamente de uma usina, mas existe um balanço que é feito e você vai ali pagar ou creditar, né, o excedente ou a falta que nesse balanço que foi realizado. Então, eu, assim, eu olho muito para o setor elétrico, porque o próprio ONS, né, ele tem processos e procedimentos muito bem estabelecidos e sempre são revisados, e eu acho que o setor, lógico que tem suas diferenças, mas o setor de gestão de recursos hídricos pode muito bem visitar isso, como experiência, o Brasil é referência nisso, né, Claro. e trazer, adaptar para a nossa realidade como gestora de recursos hídricos. Eu também, eu concordo, concordo. Já existe experiências econômicas, financeiras que pode ser pensado, não é sair do zero, né? Pode pensar alguma coisa Uhum, para poder andar. Também exatamente. acho. Você pôr o dinheiro, você paga para depois pegar o dinheiro de volta. Você sabe que a chance do dinheiro voltar pode ser que não exista. É um desestímulo no final da história, né? Exatamente. A gente tem uma figura, né, do produtor rural, muitas vezes como um tomador de preço, né? Ele não consegue repassar uma cobrança que naquele momento esteja onerando, né? Muitas vezes, né? Como eu falei, existe diversas culturas, né? Mas em grande maioria das vezes ele é tomador de preço, então ele reage. Então, até nessa formulação, né? Se a gente fosse colocar na cobrança, teria que ter um indexador, por exemplo, para que fosse mais justo, né? Um dos pontos que eu sempre vejo, por exemplo, como a gente precisa armazenar água, estou falando em termos de recursos hídricos em geral, a gente precisa armazenar água em aquíferos. Os aquíferos sempre estão em débito em relação à quantidade que você retira e da quantidade que ela volta por recarga. E quem tem as grandes áreas são os agricultores, as grandes áreas que podem Uhum, recarregar. E não tem nenhum estímulo para você fazer recarga, não tem nenhum, né? Então, se você tivesse um estímulo econômico mesmo, né? Se sim. você faz obras para você aumentar o nível de infiltração, por exemplo, hoje não tem ninguém pagando por isso, então ninguém vai fazer. Você só vai gastar sem ter nenhum retorno, não faz sentido econômico. Então, para a gente fazer uma gestão muito melhorada, poderia ser isso. Eu faço um sistema, mas em compensação eu vou receber por isso, né? Se eu só Uhum, pagar prêmio pelo teu produto, você sabe que essa história não cola, né? Demora, exato. não é assim que você vai fazer andar, né? Você tem que ter um trabalho melhor. Mas, Hoje os produtores eles têm oferido resultados, né, de uma forma diferente. Por exemplo, quando a gente fala do sistema plantio direto, né, e da rotação de culturas que está inserida ali, então a gente está, por meio do sistema de plantio direto, também armazenando água no solo, né, e contribuindo para a recarga dos lençóis freáticos, né. é, Mas isso hoje o produtor oferece esse resultado muito por meio como eu falei, da não necessidade de complementação química, né. Então, isso ajuda o produtor já num lado, mas, de fato, ele está contribuindo para a bacia como um todo, e isso claro. poderia ser alvo de um pagamento também para o serviço ambiental. Exatamente. É isso que a gente falou lá no começo da conversa. Se você aumenta a recarga, isso aí pode ser mensurado. Isso deveria ser mensurado, deveria ser divulgado por comparação, porque é um ganho importante em termos de recursos hídricos. As pessoas nem sabem que existe, para falar a verdade, né? As pessoas nem sabem que é Exato. plantio direto, não sabem qual a diferença que isso faz para os recursos hídricos. Interessante. E quando a gente olha, né, muito, muitas vezes estamos situados na área urbana, né? E a gente vê como que a gente também impacta, né, toda a dinâmica de recursos hídricos numa bacia urbanizada, né? Então, infiltração, escoamento superficial lá no alto, né? E se a gente fosse trazer isso para conta também de cobrança dentro do saneamento, talvez essa cobrança seria maior e aí a gente sentisse dentro da nossa conta ali de pagamento pelo abastecimento público, né? É verdade, bem isso. Bom, vamos lá, quais as perspectivas e os planos futuros da ASPIP para os próximos anos em relação ao uso eficiente da água na irrigação e à sustentabilidade ambiental? Bem, eu acho que a gente está num mundo que tem passado por transformações cada vez mais disruptivas e aceleradas, né? Então, a gente está, há pouco tempo atrás era a internet das coisas, agora estamos falando de inteligência artificial, machine learning, e a gente tem que estar de
de mente aberta para receber, né, essas novas tecnologias que nos ajudam, olhar também outras técnicas que já são consagradas, né, como a gente falou, o sistema plantio direto, a reservação de água nas propriedades rurais, né, porque de fato a gente está vivendo um cenário onde a gente tem, em alguns casos, precipitações mais concentradas, né, às vezes no fechamento do longo termo, nós temos a mesma precipitação da média histórica, né, mas a forma como ela se distribui tem estado tanto quanto diferente, vamos por assim dizer, né? E se a gente tiver algumas técnicas como a reservação de água, respeitando as áreas de preservação permanente, né, como um todo, a gente consegue tentar equacionar, se não equacionar, mitigar esse efeito, né, mantendo por mais tempo o recurso hídrico na bacia ali e podendo fazer uso nos períodos de escassez, né? E isso tudo, o planejamento, modelagem hidrológica, modelagem hidráulica, a gente precisa muito também obter um ganho de monitoramento, seja de águas superficiais, seja monitoramento climatológico e de águas subterrâneas, né? Para que essa modelagem, cada vez ela seja mais próxima da realidade, né? A gente modela, lógico que a única certeza de quem modela é que ele nunca vai acertar, né? O ponto futuro, mas ele vai ser, até o que ele está trabalhando ao máximo é para se aproximar dele. Isso é verdade, é verdade. Você está falando, você estava falando isso daí, eu estava pensando, é, eu, o Brasil tem uma possibilidade muito grande, já é uma potência agrícola mundial, mas a gente tem um potencial ainda maior do que a gente está fazendo. Para quem trabalha na área consegue ver, porque não só pela qualidade da agricultura do país, mas também porque a gente tem alguns países, tipo os Estados Unidos, que eles estão tendo um problema de água imenso, né? São grandes produtores, eles já secaram alguns aquíferos, eles estão com alguns problemas, ou seja, eles vão fazer pressão para o nosso preço não subir, mas vai subir, porque eles vão ter que comprar mais, e assim acontece com vários outros países que têm problema de recursos hídricos. Então, se a gente antecipar as nossas ações, já aprendendo com o problema dos outros, vai ser um grande ganho. O que que você acha? Perfeito, acho que como a gente conversou ali sobre lições aprendidas com o setor elétrico, né? É, Nosso país é um país jovem, quando a gente fala da agricultura brasileira, da agropecuária brasileira, ela também é jovem, ela teve um ganho. Tem um vídeo muito bom da Embrapa, comemorando os 50 anos da Embrapa ali, que mostra toda a evolução do setor agropecuário brasileiro, né, e muito da participação da Embrapa dentro das outras instituições dentro disso, né. Então foi muita pesquisa e muita lição aprendida olhando para fora, né. O início do vídeo mostra os pesquisadores se dividindo pelo planeta, né, e trazendo as boas práticas. Então, acho que a gente tem esse benefício, né, de, como um país jovem, não cometer os mesmos erros, né, ou tentar cometer o menor número de erros possíveis olhando para lições aprendidas. verdade, verdade. Bom, só para a gente terminar aqui, a gente comentou inicialmente, não estava gravando ainda, vou te perguntar, você veio da área de energia elétrica e veio agora para irrigantes. Você está do lado de quem apanha na área de recursos hídricos, né? Como é que você já está calejado, já está tranquilo, já sabe tratar com as pessoas? Como é que foi esse aprendizado? Você saiu da escola e já foi direto pro lado de quem apanha. Verdade. Eu acho que, assim, desde que eu saí, já fui atuar em comitês de bacia, né? Na zona, no setor na bacia, que tem maior conflito, ou não vou chamar de conflito, mas uma gestão mais justa possível de recursos hídricos, né? Que é no comitê PCJ, né? E ali a gente Sim, está falando de transposição para o sistema Cantareira, estamos falando de uma macrometrópole de Campinas, e estamos falando de usinas hidrelétricas que estavam inseridas nesse contexto tanto quanto caótico, né? você já estava Então, você já estava no olho do furacão aí, logo de cara. pois é, então, mas eu acho que assim uma das características eu mudei muito acompanhando meus pais ao longo do meu desenvolvimento, né? E uma das coisas que eu entendo positiva é essa capacidade de adaptação que me trouxe, né? Então, conheci diferentes culturas, desde a Bahia, São Paulo, Minas, Rio, e sempre que eu me mudava eu tinha que me adaptar, escutar primeiro para depois falar, né? E entender que cada um tem sua particularidade ali, mas eu acho que isso ajudou bastante. Mas do ponto de vista
gestão, né, é isso, a gente tem que conversar sempre, não pode fugir ao diálogo, né, e se colocar muito na posição do outro ali para que a gente, como eu falei com vocês outras vezes, dentro das nossas divergências, né, e buscar pontos de convergências para que a gente possa mitigar a distância entre as nossas divergências e achar um meio termo. Muito bom, muito bom. Você está saindo um bom diplomata, Gil, da água. Tá muito bom, tá muito bom. Por favor, faça as suas considerações finais, por favor. Eu acho que é muito importante o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, você, professora Everton, a professora Bruna, né? Não só na aula, ministrando aulas, mas também desse trabalho como instituto, né? Água Sustentável. Então, acho que ações como essas, elas devem ser muito bem difundidas para que a gente possa conversar com um nível de maturidade sempre alta, né? E buscando essa harmonia, né? Então, quando a gente conversa com vocês, é muito bom porque a gente se entende como compreendido, né? E são ações como essas que a gente tem que levar daqui para frente dentro de um país que a gente sabe que vive discussões tão acaloradas, né? Sem mérito de quem tem razão ou não, mas eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho para que a gente possa construir um país ali que a gente deseja e que possa entregar para as nossas gerações futuras com mais harmonia e um país que possa realmente se desenvolver utilizando tudo isso que a gente tem de benefícios naturais e como povo, né? Muito bom, muito bom. Gente, acabei de falar aqui com o Vitor Pereira. Ele falou algo importante, que é da experiência dele. Você tem que aprender a ouvir. A gente está trabalhando com o pessoal, está entrevistando alguém que trabalha com os irrigantes. Para quem trabalha com recursos hídricos, sabe que os irrigantes são vistos como vilões, né? Mas eles são, sim, algo importante dentro da cadeia produtiva. Como o próprio Vitor falou, garante faz com que a produção seja uma produção consiga ter previsão, previsibilidade, que é algo extremamente importante. Parabéns, Vitor, pelo seu trabalho, muito legal. Vamos continuar trabalhando, vamos fazer com que os irrigantes trabalhem dentro das regras aí, que muitos já trabalham, o time que você está trabalhando é muito bom, mas que a gente consiga tirar os rótulos, como você mesmo falou, para a gente mostrar que a gestão pode ser feita com um uso bem feito por todo mundo que precisa. Parabéns pelo trabalho novamente e E agradeço pela participação. novamente agradeço a oportunidade e fico à disposição para que a gente possa complementar aí o nosso bate-papo em outras oportunidades. Obrigado, Vitor.